Deuteronômio 34, todo o capítulo são apenas 12 versículos. Diz assim a palavra do Senhor. Então Moisés subiu das campinas de Moabe ao Monte Nebo, ao alto do monte Pisga, que está em frente de Jericó. E o Senhor lhe mostrou toda a terra de Gileade até Dan, e todo Naftali e a terra de Efraim e Manassés, e toda a terra de Judá até o mar ocidental, e o Neguebe e a campina do vale de Jericó, a cidade das palmeiras até a região de Zoar. E o Senhor disse a Moisés: esta é a terra que sob juramento prometi a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo que a daria a descendência deles. Estou permitindo que você a veja com seus próprios olhos, mas você não entrará nela. Assim Moisés, servo do Senhor, morreu ali, na terra de Moabe, segundo a palavra do Senhor. Este o sepultou num vale, na terra de Moabe, diante de Bet-peor. Mas até hoje ninguém sabe o lugar da sua sepultura. Moisés tinha 120 anos quando morreu, mas os seus olhos não se haviam enfraquecido e ele não havia perdido o vigor. Os filhos de Israel prantearam Moisés durante 30 anos nas campinas de Moabe. Então se cumpriram os dias do pranto, do luto por Moisés. Josué, filho de Num, estava cheio do espírito de sabedoria, porque Moisés havia imposto as mãos sobre ele. Assim, os filhos de Israel lhe deram ouvidos e fizeram como o Senhor havia ordenado a Moisés. Nunca mais se levantou em Israel um profeta como Moisés, com quem o Senhor tratava face a face. Nunca houve ninguém que fizesse todos os sinais e maravilhas que, por ordem do Senhor, ele fez na terra do Egito, a Faraó, a todos os seus oficiais e a toda a sua terra. Nunca houve quem tivesse tanto poder e fizesse os grandes e terríveis feitos que Moisés realizou à vista de todo Israel. Oremos. Pai amado e bendito, te agradecemos pela tua palavra, Senhor. Que o Senhor nos abençoe nessa manhã e fale aos corações agora, no culto, daqui a pouco na escola dominical. Que o Senhor seja exaltado e glorificado em todas as coisas. Abençoa-nos nessa manhã. Continua falando, continua, Senhor, ministrando aos corações, pois eu creio que o teu Espírito Santo já ministrou poderosamente a pessoas aqui nessa manhã. Abre corações, Senhor, para ouvirem da tua palavra. Que a semente lançada nessa manhã venha prosperar para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Irmãos, essa semana, como acredito seja do conhecimento de todos, faleceu o Papa Francisco, o argentino, que esteve à frente da Igreja Católica Apostólica Romana por alguns anos, e houve todo um movimento, um sepultamento muito cheio de glamour lá no Vaticano. Ele pediu para ser enterrado num lugar mais simples, parece tudo. E conversando com o pastor Leandro, ele falou algo que eu achei interessante, eu acho importante esse alerta à igreja. Toda vez que acontece um fato marcante, começou uma guerra na Palestina, Israel é atacado, surge um novo líder mundial, morre um papa, todo mundo acha que agora é o fim do mundo. E gera muito sensacionalismo. Você já deve ter visto, se você usa o YouTube, e a maioria de nós usa, já deve ter visto vários. Agora, esse papa, o próximo papa é o anticristo, esse papa era isso, esse papa era aquilo. E o pastor Leandro falava que ele advertiu a igreja, eu achei sábia da parte dele, falei que faria o mesmo. Cuidado com esse tipo de coisa, há muito sensacionalismo. E há muita gente que bota um slogan chamativo assim, né, Daniel? Bota aquele slogan assim no YouTube para te chamar a atenção, te prender, quando você abre não é nada daquilo. Então, cuidado, há muito sensacionalismo. No ano de 2020 e 2021, eu preguei aqui na igreja todo o livro de Apocalipse, mais alguns textos de escatologia. São 44 mensagens, está lá no nosso canal do YouTube em áudio, você pode ouvir. Tem aulas de EBD também disponíveis sobre escatologia. Escatologia é um assunto que a gente precisa entender, a gente precisa estudar a consumação de todas as coisas. Jesus nos orienta a isso, os apóstolos também nas epístolas, tem o próprio livro de Apocalipse, é importante, mas há muito sensacionalismo. Sabemos que sinais surgirão. Pode ser que o próximo Papa seja um sinal do fim dos tempos, pode ser, mas também pode não ser. O que é certo é que nós devemos vigiar, irmãos. Isso Jesus fala, vigiarmos, guardarmos as nossas vidas, estarmos atentos aos sinais, mas sobretudo à palavra de Deus. Então cuidado para não ficar impressionado. Esse Papa, a Igreja Católica Romana, nós temos muitas divergências teológicas, doutrinárias, mas além disso esse Papa tinha uns alinhamentos políticos também bem complicados. Então não estou aqui para falar do Papa, nem do seu
da sua morte, mas queria fazer esse alerta e trazendo para a nossa mensagem, aí sim, falar de um legado de uma pessoa quando parte. O texto que nós lemos, Deuteronômio, o último capítulo do livro de Deuteronômio, estamos fazendo a nossa leitura bíblica, a leitura de Deuteronômio, e ele encerra falando da morte, não do Papa Francisco, mas de Moisés, aquele que muitos consideram o maior líder do povo de Israel, o legislador, aquele que Deus colocou para conduzir seu povo no deserto até a entrada da terra prometida. E assim como certamente, por mais que a gente possa ter divergências, o Papa Francisco deixa um legado aos seus fiéis, certamente Moisés deixou um legado. É sobre isso que eu quero falar na manhã nessa mensagem, sobre legado. O que nós deixamos para as próximas gerações? O livro de Deuteronômio, como vimos na escola dominical algumas semanas atrás, ele registra discursos de Moisés, começa Moisés falando da caminhada de Israel pelo deserto, Moisés explicando, e ele começa a repetir as leis, a fornecer informações para como o povo de Deus deveria viver na terra prometida. Então, o livro de Deuteronômio, ele por si só já é um grande legado de Moisés. Ele recebe a lei do Senhor e transmite ao seu povo. Mas eu creio que outras coisas a gente pode observar nessa manhã sobre a vida de Moisés, sobre o legado que Moisés deixou para Israel e que serve para nós hoje, e nós refletirmos sobre o legado que nós deixamos para as próximas gerações. A gente pensa muito agora, daqui a 1 ano, daqui a 5 anos, mas daqui a algumas décadas, muitos de nós, eu diria até que a maioria de nós não estará mais nessa terra, e aqueles que nos sucederem, o que eles falarão a nosso respeito? O que os nossos filhos, se Jesus não voltar antes, falarão a respeito de nós, pais? O que os nossos netos, o que os nossos parentes, o que pessoas que foram influenciadas por nós? Está vendo uma evangelização, como ainda há pouco, o diácono Marcos evangelizava ali fora e uma pessoa pediu oração. Quem sabe essa pessoa vai falar, uma vez, anos atrás, uma pessoa falou de Jesus para mim na porta da igreja, e isso mudou a minha vida. Qual o legado você quer deixar para as futuras gerações? É isso que veremos nessa manhã. Queria chamar a atenção para alguns aspectos aqui que nós vemos em Deuteronômio 34 e outros textos sobre a vida de Moisés. Eu quero chamar a atenção, seguindo a direção do nosso querido diácono Valquí, que está trabalhando hoje de manhã lá na freguesia, em 3 pontos. Nem sempre pregamos em 3 pontos, irmãos. Eu, às vezes, não prego em ponto nenhum, não creio que essa é a regra, mas, às vezes, ajuda você a gravar algumas coisas. Primeiro, a sucessão como legado. Moisés estabelece um sucessor e isso faz parte do legado. Nós deixarmos pessoas que vão seguir com a obra, seja ela de qual nível for, familiar, profissional, ministerial. O segundo, o maior legado, andar com Deus. Moisés deixou esse legado de alguém que caminhava com o Senhor. E terceiro, os atos de Moisés como exemplo e um legado. Então vamos ao primeiro ponto, a sucessão como legado, capítulo 34. Antes de chegar no versículo 9, eu queria chamar a atenção para o versículo 7, um parêntese aqui, especialmente para aqueles irmãos que estão, como alguns chamam de na melhor idade. Muitos pensam que a pessoa se aposentou, então agora tem que descansar, só pensar em viajar. Nada contra você viajar, você tem oportunidade, faça isso. Não desapareça da igreja para viajar, esteja presente sempre que possível, mas você tem oportunidade, viaje, isso é bom. Mas olha o que a Bíblia diz de Moisés aqui no versículo 7 de Deuteronômio 34. Moisés tinha quantos anos? Acho que a gente não tem ninguém aqui com 120, né? Acho que nem com 100, né? Estamos ainda longe. Mas olha só, com 120 anos, quando morreu. Mas, o que diz aí o texto? Os seus olhos não se haviam enfraquecido e ele não havia perdido o vigor. Então, se você ainda não tem 120 anos, como eu, você pode ainda ter muito vigor para trabalhar para o Senhor, amém? Salmo 92 fala do justo que na sua velhice dará fruto. Então, não ser daquela ideia, não, me aposentei. John Piper fala sobre isso no seu livro sobre missões. Pense em, de repente, gastar a sua aposentadoria, não só financeiramente, mas assim, o tempo, quando você não estiver mais trabalhando direto, em fazer missões. Faça uma viagem missionária, vá investir na vida de pessoas, faça uma viagem de passeio também, mas peça a Deus que te dê vigor até os 120 anos, se você viver até lá, amém? Que Deus te dê vigor, que teus olhos não enfraqueçam, você frutifique até os últimos dias de sua vida. Temos um exemplo na nossa denominação, que é o bispo Rubem, que está com 90 anos e está à frente da maior igreja da nossa denominação, que é a ICNV Nova Iguaçu, que é enorme. Uma igreja muito grande. O templo tem capacidade, acho que para 3.000 pessoas, e ele faz questão de conduzir a reunião de oração toda segunda-feira. Com 90 anos, toda segunda-feira... de nada, não me deixa negar que ela... Mas acho que ele já fez 90, fez não? 88?
Então, mas está quase lá, está mais para 90. Ah, a Diná conhece sabe até o CPF do bispo. Ela foi lá de, ela foi lá de Nova Iguaçu. Mas na verdade, Diná, o que eu estou falando é pura verdade. Muito vigor. 88 anos e ele faz questão de conduzir a reunião de oração, que é a reunião que tem mais presença de pessoas lá em Nova Iguaçu, e ele faz questão de estar à frente. Isso é um exemplo para nós também. Um pastor precisa ser um homem de oração e precisa conduzir a igreja de oração. E ele já está lá chegando aos 90, e domingo, 8 horas da manhã, também ele está lá, ele que conduz o culto da manhã. Então, um exemplo de vigor. Então, não se acomode. Já estou... Tem gente que fala, já estou com 50 anos, já estou com 60 anos. Que bom, ainda tem mais 20 aí, 30 aí para você servir ao Senhor com vigor, com alegria. Amém? Como Moisés. Então, vamos servir por muitos anos, dar oportunidade para os jovens que chegarem, mas vamos trabalhar. Eu espero trabalhar para o Senhor até os últimos dias da minha vida. Está lá servindo, se Deus permitir. Estava no hospital essa semana lá com o João internado, e estávamos falando de Jesus, e falando para os enfermeiros, e falando para o pessoal do lado. Vamos pregar, vamos falar de Jesus onde você estiver, e até a idade que você tiver, que Deus permitir. Mas entrando aqui, primeiro ponto, a sucessão como legado. Olha o que diz aqui o versículo 9 de Deuteronômio 34. Josué, filho de Num, estava cheio do espírito de sabedoria. Por quê? Por que Josué estava cheio de espírito de sabedoria? Porque ele era muito bom, porque ele era o cara, que era inteligente, que ele fez doutorado em teologia? Não, olha o que diz. Porque Moisés havia imposto as mãos sobre ele. Assim os filhos de Israel lhe deram ouvidos e fizeram como o Senhor havia ordenado a Moisés. E talvez você pense assim, Moisés designou Josué porque Moisés era um cara esperto, era alguém inteligente, pensou, tem que botar um sucessor, vou botar Josué. Mas volte lá no capítulo 3 de Deuteronômio, eu preguei sobre isso numa terça-feira recentemente. Terça-feira passada eu não pude estar presente, porque foi o dia que o João internou, mas graças a Deus ele está bem, está se recuperando bem. Mas eu estava com uma palavra ardendo no meu coração, mas tudo bem, está guardado. Em breve eu trarei para os irmãos, mas não é essa palavra, isso foi numa outra terça-feira. Deuteronômio 3, 23. Olha só que coisa, irmãos. Essa oração marcou muito meu coração, lendo isso. Deuteronômio 3, 23. O pedido de Moisés para entrar em Canaã. Também eu, diz Moisés, nesse tempo implorei. Olha o que ele diz. Implorei. O verbo no hebraico aqui é bem forte. Um pedido intenso ao Senhor, dizendo: ó Senhor Deus, já começaste a mostrar ao teu servo a tua grandeza e a tua mão poderosa. Pois que Deus há nos céus ou na terra que possa fazer as obras e os feitos poderosos que tu realizas? Ele começa a sua oração com louvor a Deus. Ele louva a Deus, ele exalta a Deus, e aí ele entra com a sua petição. Muitas pessoas na oração só pedem. Moisés nos ensina aqui que devemos pedir sim, mas devemos também reconhecer e adorar a Deus em oração. Versículo 25. Peço-te que me deixes passar para que eu veja esta boa terra que está do outro lado do Jordão, esta boa região montanhosa e o Líbano. Porém, o Senhor estava o quê? Indignado contra mim, por causa de vocês, e não me ouviu. Pelo contrário, ele me disse, basta, não me fale mais nisso. Meu Deus, imagina se Deus responder a sua oração, basta, não me fale mais nisso. Continua o texto. Suba ao monte, o alto do monte Pisga, e levante os olhos para o oeste, para o norte, para o sul e para o leste, e contemple com seus próprios olhos, porque você não passará este Jordão. Dê ordens a Josué, anime-o e fortaleça-o, porque ele irá à frente deste povo e o fará possuir a terra que você apenas verá. Meu irmão, imagina se você faz um pedido a Deus que entrasse na terra, Deus não permite que lá atrás, Números capítulo 20, Deus mandou Moisés falar a rocha, ele bateu na rocha, e é uma repreensão dura de Deus, mas Moisés também teve um acesso a Deus único, via Deus face a face, como vimos na leitura inicial. Então Deus falou que ele não entraria. Imagina se Deus respondesse a nós, basta, não me fale mais nisso, e mandou que ele ordenasse Josué. O que Moisés podia falar? Moisés podia falar assim, tá bom, Deus, já que eu não vou entrar na terra, já que o Senhor me disse não, então também não vou me preocupar em ordenar ninguém não. Mas Moisés foi obediente, ordenou Josué, e Josué fez aquilo que Moisés queria fazer. Moisés queria entrar na terra, Moisés queria estar lá, Deus falou não, o que Moisés fez? Continuou obedecendo. Então aprenda aqui no legado de Moisés que mesmo quando Deus diz não, nós devemos obedecer. E uma outra coisa importante com o legado, irmãos, que muitas pessoas hoje entendem que nós, como homens de Deus, como mulheres de Deus, nós temos que nos mostrar infalíveis. Não, eu tenho que mostrar que eu não tenho defeitos, não tenho falhas, eu sou o super-homem espiritual.
Mas aqui a Bíblia deixa clara que Moisés errou também. Moisés falhou e foi punido por Deus. Então faz parte do nosso legado mostrar que somos frágeis, temos fraquezas. Então não é errado você falar para o seu filho, isso eu tenho dificuldade, eu preciso orar por isso, eu preciso fortalecer minha alma nisso. Moisés mostrou aqui que Deus, ele não escondeu isso de ninguém, que Deus o puniu por um erro que ele cometeu. E ainda assim Moisés permaneceu fiel e foi obediente e estabeleceu Josué. Então Deus não permite Moisés entrar na terra, mas ainda assim ele continua sendo obediente a Deus, coloca Josué, fala, tudo bem, não vou entrar, vou só olhar, mas vou colocar as mãos sobre aquele que há de conduzir o povo. Um exemplo de obediência, Moisés desobedeceu lá atrás, foi repreendido por Deus e agora obedece e traz um exemplo para nós e ele não entra. Então, primeira coisa, a sucessão como legado. Se queremos deixar um legado para as próximas gerações, precisamos obedecer a Deus e preparar pessoas para, como diz o pastor Roberto, pegarem o bastão e seguirem em frente. Pessoas que vão dar continuidade àquilo que estamos fazendo, em qual nível for, familiar, profissional, ministerial. Precisamos que outros assumam e sigam em frente. Segundo ponto, o maior legado de Moisés qual foi? Se o primeiro foi estabelecer um sucessor, que foi Josué, o segundo e maior legado, na minha opinião, de Moisés, volte lá para Deuteronômio 34, está no versículo 10, Deuteronômio 34, 10, que diz assim, leia comigo o versículo 10, em voz bem alta, nunca mais se levantou em Israel um profeta como Moisés, com quem o Senhor tratava face a face. Eu creio que aqui a gente está vendo um testemunho de Moisés, mas que serve para nós como um legado. Eu lembro que ano passado a gente teve uns cultos dedicados à oração e convidei alguns pastores que falaram sobre alguns temas. Não, na verdade foi o aniversário da igreja. E o pastor Márcio, lá da igreja Miguel Pereira, ele está abrindo uma igreja em Taubaté, em São Paulo, esteve aqui no domingo pela manhã, apresentando o seu livro sobre oração. E muito marcou o testemunho que ele deu, que a sua avó era uma mulher de oração. A minha avó era uma mulher dedicada à oração. Ela orou muito por mim, orou pela minha família, pelos meus pais, e ela vivia em oração. E quando a avó dele morreu, ele disse que eles foram à beira da cama dela e o chão estava marcado onde ela se ajoelhava. Irmãos. Aquela mulher se dedicava tanto tempo à oração, ela ficava tanto tempo ali prostrada diante de Deus, que o chão ficou com as marcas do seu joelho. E ele botou isso no seu livro e trouxe isso aqui para nós, para a igreja. E eu falei, que legado maravilhoso que aquela mulher deixou para esse que hoje é um pastor, seu neto, que ela se dedicava tanto à oração que ela marcou o chão com os seus joelhos, que assim também possamos nós deixar um legado como deixou Moisés para os nossos, de alguém que anda com Deus, pois ele via o Senhor face a face. Vá comigo lá em Gênesis 5, um outro exemplo de alguém que caminhou com o Senhor. Gênesis capítulo 5. Versículo 21. Enoque. Diz assim, Gênesis 5, 21. Enoque viveu 65 anos e gerou Metusalém. Enoque diz o quê? Andou com Deus. E depois que gerou Metusalém, viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Enoque o quê? Continue, versículo 24. Vamos ler o versículo 24 todos juntos. Enoque andou com Deus e não foi mais visto, porque Deus o levou para junto de si. Enoque andou com Deus e Deus o tomou para ele. Vá comigo lá em Hebreus. Vá lá para o Novo Testamento. Hebreus capítulo 11, conhecido como a Galeria dos Heróis da Fé. Hebreus 11. Versículo 5. Falando também de Enoque. Hebreus 11, 5 diz assim: pela fé, Enoque foi levado a fim de não passar pela morte. Não foi achado porque Deus o havia levado, pois antes de ser levado, obteve testemunho de que havia agradado a Deus. E é um dos versículos mais conhecidos no meio evangélico brasileiro, pelo menos. Leia o versículo 6 em voz alta. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que recompensa os que o buscam.
Esse texto tão conhecido, que sem fé é impossível agradar a Deus, vem logo depois de falar de Enoque, um homem que andou com Deus. Então Moisés viu Deus face a face. Enoque andou com Deus e foi tomado para o Senhor. Então esse é o segundo e o maior legado que eu creio que Moisés deixa para nós. Nós precisamos caminhar com Deus. Assim como a avó do pastor Márcio, que esteve aqui conosco ano passado, marcarmos o chão da nossa casa com nossos joelhos dobrados em oração. Caminharmos com Deus, andarmos na presença de Deus. Eu creio que essa talvez seja a maior necessidade de muitos de nós. A gente pensar, estou com problema financeiro, estou com problema emocional, problema familiar, problema de saúde, tudo isso existe, mas quando a gente caminha com Deus, irmãos, quando a gente sabe, quando a gente conhece a Deus, quando a gente, como Enoque, anda com Deus, quando a gente, como Moisés, vê Deus face a face, isso faz toda a diferença. Seja no dia bom, no dia mau, que possamos caminhar com Deus. E o terceiro e último exemplo, o legado de Moisés, os seus feitos, voltando lá para 34, Deuteronômio 34. Versículo 11. Nunca houve ninguém que fizesse todos os sinais e maravilhas que, por ordem do Senhor, ele fez na terra do Egito a Faraó, a todos os seus oficiais e a toda a sua terra. Nunca houve quem tivesse tanto poder e fizesse os grandes e terríveis feitos que Moisés realizou à vista de todo Israel. Então precisamos deixar como exemplo, primeiro ponto, sucessores. A gente preparar pessoas para continuarem aquilo que Deus nos designou a fazer nessa terra. Depois, do nosso maior legado, assim como Moisés, que via Deus face a face, é caminharmos com Deus. Que os nossos filhos, nossos netos possam falar, como o pastor Márcio fala de sua avó, aquela era uma mulher de oração, ela levava tudo a Deus em oração, ela marcou literalmente o chão ao redor da sua cama com seus joelhos dobrados em oração. E aí os nossos feitos, as nossas obras, testificando que Deus é conosco. Aqui fala que os sinais eram maravilhosos, não que a gente vai realizar os sinais que Moisés realizou, porque era um momento único na história do povo de Israel, a libertação do Egito, mas Deus opera em nosso meio, e isso é um legado que nós deixamos. E Moisés, inspirado pelo Espírito Santo, volte ao capítulo 18 de Deuteronômio. Ele falou de alguém que o sucedeu muitos anos depois, e que foi superior a qualquer profeta que existiu. Alguém que não só andou com Deus, mas era o Deus encarnado e fez a perfeita vontade de Deus. Deuteronômio 18, 15. Diz assim, 18, 15. O Senhor, seu Deus, fará com que do meio de vocês, do meio dos seus irmãos, se levante um profeta semelhante a mim. A ele vocês devem ouvir. E aqui nós cremos que é uma palavra apontando para Jesus Cristo. Moisés já recebeu a revelação lá atrás de que Deus enviaria um outro profeta semelhante a ele que deveria ser ouvido. E vá comigo lá no Evangelho segundo Lucas, capítulo 9, o relato da transfiguração. Lucas 9. Moisés em Deuteronômio está falando coisas para que o povo ouvisse e obedecesse. E aqui em Lucas 9, versículo 29. Falando da transfiguração de Jesus. Lucas 9, 29. E aconteceu que, enquanto ele orava, a aparência do seu rosto se transfigurou, e a roupa dele ficou de um branco brilhante. E eis que dois homens falavam com ele. Quem eram? Moisés e Elias, que apareceram em glória e falavam da morte de Jesus, que ele estava para cumprir em Jerusalém. Curioso que aqui fala que Moisés e Elias estão conversando sobre a morte de Jesus. Então Moisés aqui já aparece em glória junto com Elias, falando da morte de Jesus. Pule para o versículo 34. Enquanto assim falava, veio uma nuvem e os envolveu, e ficaram com medo ao entrar na nuvem. E dela veio uma voz que dizia: Este é o meu filho, o meu eleito, escutem o que ele diz. Então Moisés falou todas aquelas coisas, Moisés instruiu o seu povo em Deuteronômio, mas Moisés falou lá no capítulo 18 de Deuteronômio: vai vir um profeta semelhante a mim, a ele ouvir. E aqui Deus confirma essa palavra. Está lá Moisés representando a legislação, representando a lei de Deus. Está lá Elias, o maior profeta considerado por muitos de todo Israel. E diante de Moisés, a lei, diante dos profetas representados por Elias, Deus fala: esse é meu filho amado, a ele ouvir. Então Moisés, lá atrás,
já teve uma revelação, ainda que parcial, do Messias bendito, que é Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, meus irmãos, que a gente possa guardar isso no coração. Que Moisés seja um exemplo para nós de alguém que andou com Deus, de alguém que colocou pessoas para o sucederem. Tem gente que não quer largar o osso, né? Às vezes a pessoa não quer passar para outro aquilo que Deus está te chamando a passar. Se é o teu caso, passe, confie. Mas eu vou ter pessoas no trabalho. Eu lembro de uma vez que eu trabalhava com projetos e surgiu um software novo que eu não conhecia. Tinha um colega que conhecia. Esse colega era meio complicado. Personalidade era um pouco pavão, gostava de aparecer. E eu estava aprendendo, às vezes eu tinha que falar com ele. E aí perguntava, baixo, normal, fulano, como é que faz? Você não sabe? Falava altão no meio de todo mundo para te dar uma gastada, né? E eu, tá bom, vamos lá. Aí, humildemente, eu não sei, estou aprendendo MicroStation, que era esse programa, né? Aí, você trabalhou com MicroStation? Não é do teu tempo, você é muito jovem. E aí, tudo bem, fui aprendendo com ele e tudo mais. Só que aconteceu que o programa que eu conhecia muito bem, que é o AutoCAD, ele não conhecia. E aí chegou um projeto que era AutoCAD. E quem foi designado para ensinar ele? Esse que vos fala. E aí chega a hora, irmãos, né? Como alguém diz, vingança é um prato que se come frio. Só que a Bíblia diz que a vingança pertence ao Senhor. Aí o que eu fiz? Não, vem cá, cara, vou te ensinar. Não é assim. Qualquer dúvida, eu estou à sua disposição. Eu procurei dar outra face, como nosso Senhor nos ordena. Então, se alguém fizer algo contigo, dá outra face. Age como Cristo. Isso vai constranger a pessoa. Não dê na mesma moeda. E Deus me honrou, que eu pude ensinar o programa para ele. Ele teve que se humilhar e depois ele saiu da empresa. Eu ainda continuei por muitos anos. E Deus me honrou ali naquele lugar. Então, honre a Deus nos seus desafios. Siga os princípios de Deus e Deus vai te honrar. Mas Moisés nos dá um legado, irmãos. Moisés deixa para nós exemplos de alguém que colocou um sucessor. Então, não tenha medo de colocar alguém, se for o caso profissional, para seguir aquilo que Deus tem te dado. Deus é fiel para te sustentar. Confie no Senhor, não confie nas suas habilidades. Confie no Senhor. Moisés foi alguém que andou com Deus e deixou esse legado. E Moisés teve obras que testificaram que ele era um homem de Deus. Que assim sejamos nós também. Eu tive, dia 25 de fevereiro, né, Otileia? Faleceu o nosso querido pastor Luciano. E eu estive lá num culto fúnebre. Foi tipo um velório, mas aconteceu dentro da igreja metodista de Magalhães Bastos. E preparando essa mensagem, eu lembrava do legado, do teu pai, Rafael. E ali a gente ouviu muitas pessoas, pessoas da igreja. Em primeiro lugar, a família, a própria esposa Otilé, que está aqui conosco, o Rafael e as suas 3 irmãs, né? A Bia preferiu não falar, mas a Clara e a Ágata falaram com muito carinho do legado do pai. Então, primeiro a família, deixando o legado de um homem de Deus, que amou ao Senhor, que andou com Deus como Moisés, que pôde, com as suas obras, testificar que ele era alguém que amava e andava com o Senhor. Eu vi isso dos lábios da esposa e dos filhos, é muito marcante. Otilé escreveu uma carta muito bonita, que foi muito marcante naquele momento. Mas também de pastores que estavam lá, colegas de ministério, pessoas que caminharam com o pastor Luciano na Igreja Metodista de Magalhães e outras igrejas. Tinha um pastor que ele esteve junto com ele na Igreja Metodista de Botafogo, hoje está na PIB do Recreio, o pastor Gustavo Faleiro. E também todos ali testemunhando o legado que o nosso amado pastor Luciano, que partiu, que agora descansa no Senhor, deixou essa família maravilhosa que ama e teme ao Senhor e deixou frutos. Então, quando chegar a nossa vez, que nós, assim como o querido pastor Luciano, possamos deixar frutos na nossa semente que vão frutificar na nossa casa, na nossa família, na nossa igreja, no nosso trabalho, onde Deus nos colocar. E fique esse exemplo de alguém que anda com Deus, de alguém que ama a Deus, de alguém cujas obras testificam que era um homem, uma mulher de Deus. Amém? Feche seus olhos, vamos orar.